Ó, tem mais uma pergunta aqui. Vinícius Curcio, Serrano, a Starlink, ao descumprir a ordem de bloqueio do X, não teria confirmado e fortalecido a tese de Moraes usada para bloquear as suas contas? Abraços. Creio que não. Ele não descumpriu, creio eu, né? No fundo, ela deve estar recorrendo, etc. Não sei o que está acontecendo. Ela tem que recorrer. Em último caso, se não adiantar os recursos, ela tem que pagar. Porque a ordem. Agora, o problema da Starlink, o que me assustou, não sei se vocês viram, ô Vinícius, é que as Forças Armadas mandaram para o Congresso informação de que sem a Starlink não tem condição de operar a cadeia de comando das Forças Armadas. Eles não têm condição de operar. Aí me assustou isso. Como é que o Estado brasileiro mantém na mão de uma iniciativa privada esse tipo de poder? Você imagina se amanhã a gente entrar num conflito com um Estado que o Musk esteja aliado, ele desliga da tomada, é isso? Eu fico imaginando, assim, quer dizer, a lógica da atividade pública essencial, essa atividade que implica continuidade do serviço público, tomada aqui a palavra serviço público sem rigor técnico-jurídico, serviço público em geral, né? Existe uma lógica da continuidade que dá para o Estado poderes para agir. E eu não entendo por que as Forças Armadas não estão usando desses poderes. Porque o Estado tem. Se você tem, por exemplo, energia elétrica, eu esqueci o nome agora da empresa aqui, eu vivo criticando ela, da empresa de energia elétrica aqui de São Paulo. Enel. Se a Enel para de fornecer energia, o Estado pode intervir na empresa, afastar a direção e ele comandar até para garantir a continuidade no fornecimento de energia. Se a Starlink tem essa importância estratégica, ela está sujeita a esse mesmo tipo de poder. E aí me assusta as Forças Armadas, primeiro, não terem uma estrutura, um plano B, caso seja necessário. As Forças Armadas são atividade pública vocacionadas para atividade de emergência, para guerra. Como é que eles não planejaram, não verificaram isso? Né? Como é que não tem um plano para substituir a Starlink, se necessário? Acabou revelando um problema estratégico do país, e é obrigação das Forças Armadas e do governo, nós temos que falar claramente, do governo federal, do governo Lula, tomar medidas em relação a isso. Nós não podemos ficar na mão, porque se esse cara faz uma aliança com a China ou com os Estados Unidos amanhã, a gente tem algum conflito. Ele vai lá e desliga da tomada, é isso? E a gente fica sem defesa territorial? Olha a loucura disso, gente. Né? Então, realmente, eu acho que nós precisamos ter... Me surpreendeu. Então, o que me preocupa mais com a Starlink é isso. De resto, se o Supremo errar, ele erra por último, tem que obedecer. Essa discussão de erro é uma discussão jurídica, técnica, que a gente faz a crítica e vai mudando o ponto de vista. Justiça erra no mundo inteiro todo dia, muitas vezes, e todo mundo cumpre, inclusive a norte-americana. Erra muito, todo dia. Né? E as pessoas têm que cumprir, porque não tem outro jeito. Você pode criticar, pode e deve criticar. O Musk tem total razão de criticar as decisões judiciais. Ele perde a razão na hora que ele não quer submeter a elas. Né? Aí não tem sentido. Aí dar para uma... Eu vou decidir se a ordem do judiciário com relação a mim é legítima ou não, é justo ou não para eu cumprir. Imagina a loucura que é isso. Você tem milhares e milhares de pessoas envolvidas em processos judiciais no Brasil. Uma conflitando com as outras. Metade vai perder esses processos, porque não tem jeito. Se metade conflita contra a metade vai ganhar, metade vai perder. Essa metade vai decidir se submete? Acabou o Estado, acabou a sociabilidade, vai virar selva. No fim, vai valer quem tem mais poder, que é ele e Musk, né? É isso que ele quer. Né? Uhum. Então, é isso que nós não podemos ingressar nesse tipo de conversa. Houve, para mim, um equívoco na decisão de desconsiderar a pessoa jurídica do X em relação a e considerar a Starlink do mesmo grupo econômico sem direito de defesa, sem devido processo. Houve um equívoco aí, não é assim que deve proceder. Né? Porque também não é, para mim, é muito equivocado querer punir aquele menino que está usando o VPN e entrando no Twitter, dando uma multa para ele. É um equívoco imenso isso. Mas, cara, isso é menor face ao essencial. O essencial é que o Supremo garantiu a soberania nacional, a soberania do Estado brasileiro, e com isso garantiu a Constituição, a democracia e os direitos. Só para terminar, Kiko.
Essa gente ataca o Estado não é porque é contra o Estado. O Estado é o principal cliente do Musk. Sem Estado americano, ele estava no alho. Ele estava aqui discutindo comigo como é que nós vamos pagar as despesas do mês, aí, os boletos. Quer dizer, então, não é que ele governos democratas, é isso aí. Ele ataca o Estado para ir contra os direitos. É isso que essa gente é contra. É ir contra os direitos. Eles não são a favor da liberdade de expressão. O PL acabou de apresentar no Rio de Janeiro uma proposta de projeto de lei para meter câmara dentro das salas de aula das universidades públicas e dos colégios públicos. E a liberdade de cátedra não é liberdade de expressão? O Estado tem direito, então, de acompanhar cada aula para ver se o sujeito é comunista ou não, para ver se o que ele está falando. O que é isso, gente? Esses caras nunca foram a favor de liberdade de expressão. Eles usam esse tipo de argumento para destruir os direitos. Então, quando eles atacam o Estado, não é o Estado como aparelho. O capital financeiro não existe sem dinheiro de tributo. O capital financeiro brasileiro ganha dinheiro em operação de tesouraria com título público. Quase 50% do orçamento público é para serviço da dívida e juro, né? O que eles são contra o Estado é contra os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos de liberdade, quando é o caso. Quando a liberdade é do preto, em geral, quer dizer, o pobre, em geral preto, das periferias da cidade, jovem, o direito de liberdade é desse cara e não tem que ter direito de liberdade, não, nenhum tipo. Né? Nenhum tipo de manifestação artística, o funk é coisa de marginal. Não é isso que eles falam? Quer dizer, então não tem... Gente, não caiu nessa conversa desses caras, nunca. Esses caras querem destruir os direitos. Eles atacam o Estado para atacar os direitos. Não é o aparelho de Estado. Não é o fato do Estado arrecadar. Né? Eles se incomodam com a arrecadação quando é do dinheiro deles. Quando é o pobre que paga ICMS lá, ninguém está preocupado com isso. Né? E que paga a maior parte da sua renda para pagar esse tipo de imposto de circulação. Então, objetivamente é isso. Eu acho que nós temos que ter foco no que esses caras... Nós temos que defender os direitos, porque os direitos estão sob ataque. Quando eles atacam o Estado, eles estão atacando os direitos.